Introduction. Obrigada por nos terem dado boas-vindas assim tão calorosas. It really is a joy to be here with you, É mesmo uma alegria muito grande estarmos aqui convosco. especially to be preaching or bringing the word to you Especialmente poder trazer a palavra and teaching on the subject of the church, e ensinar sobre o assunto da igreja. which you know I'm passionate about, Que vocês sabem, é a minha paixão and thankfully it's Jesus' passion as well. e graças a Deus que também é a paixão de Jesus. He is in love with his church, Ele ama mesmo a sua his igreja, beautiful bride. a sua noiva tão linda. But what is the church? I'd like to start with that question. Mas então, o que é a igreja? If É a minha you- primeira pergunta. If you were to describe it to a friend, a non-Christian, someone you wanted to invite along, and they just ask you the question, what is the church exactly? Então, se tu querias descrever a um amigo, alguém que não é crente, e eles que não saber o que é, não é? Como é que ias descrever a igreja? What would you say? O que é que irias dizer? You can shout out if you want. Podem dizer. The body of Christ, O corpo de Cristo, family, very good. família, a place where you can learn more about God. Excellent. Yeah. I'm surprised none of you said a place where you go on Sunday. Estou a estranhar ninguém dizer que é um sítio onde vais ao domingo. If we want to learn about the church, one of the best books to study is Ephesians. Se nós queremos aprender sobre a igreja, um dos melhores livros para nós estudarmos é Efésios. We've been looking at it over these last months as I've been coming. Temos estado a ver durante os últimos meses, quando Where- eu tenho vindo, We're going to be basing the teaching today on Ephesians again. e vamos basear o ensinamento mais uma vez sobre Efésios. And Paul starts the letter by saying, Paul, as an introduction, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Portanto, o Paulo começa a carta assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. So there's a hint in the first verse. Então temos logo uma dica. Paul is writing to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ O Jesus. Paulo está a escrever aos santos que são fiéis em Cristo Jesus. So in a very broad way, the church is the community of those who are in Christ Jesus. Então, numa forma muito ampla, a igreja é uma comunidade daqueles que estão em Cristo Jesus. The actual original Greek word, it basically says that. It's describing those who are called out. E até a palavra original no grego significa aqueles que foram chamados para fora. But it's interesting as well that the Hebrew word is often translated, that's used for the church, Mas é interessante também que a palavra que muitas vezes é usada no hebraico actually means a gathering or an assembly of people. também significa um ajuntamento, uma assembleia de pessoas. So there's this foundational thing, which is a community of people who are in Christ. Então, há esta base fundamental, que é uma comunidade de pessoas que estão em Cristo So you need to Jesus. be in Christ to be in the church. É preciso estar em Cristo para fazeres parte da igreja. But there's also this element of an assembly, a gathering of believers in a local church. Mas também há este elemento de sermos um ajuntamento, um reunir de pessoas numa igreja local. So again, in the verse, he's writing to the church in Ephesus. Então, aqui ele está a escrever à igreja local em Éfeso. So believers that lived there and were part of this assembly, this community of others that were also in Christ. Para os crentes que faziam parte daquela comunidade que também eram irmãos em Cristo. So it's always great to visit all nations.
Então é sempre muito bom estarmos em All Nations. And All Nations, you're a church that receives lots of visitors. E vocês, como All Nations, são uma igreja que recebem muitas visitas. I presume there's some here today E visiting. eu Anyone here acho que today se calhar visiting? há alguns aqui hoje. Yeah? Estão aqui de visita? So Está aqui if alguém? you are in Christ and are visiting here, Então, se tu estás em Cristo e estás aqui de visita, we welcome you as brothers and sisters. nós damos as boas-vindas como irmãos e irmãs. You and I, we're part of the church, Tu e eu fazemos parte da igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. Yeah? But they are visiting a local church, Mas estão de visita a visitar uma igreja local, which is All Nations, Carvoeiro, Algarve, Portugal. que é All Nations, Carvoeiro, Algarve, Portugal. So the assembly, the gathering of the faithful in Jesus Christ in this place. Então, aquele ajuntamento daqueles que estão em Cristo Jesus neste local. Okay, so the church actually isn't to do with the denomination, Então, a igreja não tem a ver com denominação, or the wonderful worship, or the wonderful preaching, ou a adoração maravilhosa, ou a pregação maravilhosa, the kids' work. All of those things are important, ou o trabalho com as crianças. Essas coisas são importantes, but the defining factor is actually what's going on in the heart. mas o fator que define é aquilo que está a acontecer dentro do coração. Have you received a new heart, a new identity in Christ Jesus? Será que tu já recebeste um novo coração, uma nova identidade em Cristo Jesus? So you can go to church, Então podes assistir numa igreja, as in on a Sunday to All Nations in Carvoeiro, como por exemplo vir a All Nations Carvoeiro ao domingo, and actually not be part of the church mas realmente não pertenceres à igreja, if you're not in Christ Jesus. se ainda não estás em Cristo Jesus. On the other hand, you may not go to a local church, Por outro lado, talvez tu não assistas numa igreja local, and still be a follower of Christ. mas ao mesmo tempo seres um seguidor de Cristo. Okay, so I'm just trying to make the point that the essence really is what has happened to you at a heart level. Então, o que eu estou a tentar enfatizar é que a essência é aquilo que já aconteceu a ti a nível de coração. But we will see over the morning and the day Mas vamos ver, ao longo desta manhã e durante o dia, that actually when we are in Christ Jesus and following him and have him as our head, que realmente, quando nós estamos em Cristo Jesus, estamos a segui-lo, e Ele é o nosso cabeça, then the natural outworking of that então o desenvolver natural disso is that you will be a part of a local church. é que vais fazer parte de uma igreja local. Okay? And you're missing out if you're not. E se não estás a fazer parte de uma igreja local, estás a perder muito. You are not receiving all that Christ has won for you on the cross. Porque não estás a receber tudo aquilo que Jesus ganhou para ti na cruz. So Paul has a very high view of the church. Então o Paulo tem uma ideia muito alta da igreja. And he starts by reminding us of precisely of our identity. E ele começa relembrando-nos precisamente da nossa identidade. I haven't got time to read all the verses, but just we've done it before in the previous visits. Eu não tenho tempo para ler os versículos todos, mas já o fizemos em outras visitas But he minhas. reminds us just how precious and special we are, each one of us, to him. Mas ele relembra-nos como nós somos tão especiais e preciosos a ele. It's para incredible. ele. If you read Ephesians 1, he just starts saying about how we were chosen before the foundations of the world. É incrível, se começares a ler Efésios 1, vais ver que ele fala de como nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. We were predestined for adoption through Jesus Christ, Fomos predestinados para sermos adotados brought através de into Jesus his Cristo family, e trazidos para dentro da sua família, redeemed, forgiven of our trespasses through his blood, redimidos e perdoados de todos os nossos pecados através do seu sangue, sealed with his Holy Spirit,
selados pelo seu Espírito Santo. So all of these things are true of you if you are in Christ Jesus. E se tu estás em Cristo Jesus, tudo isto é verdade sobre ti. And it's just wonderful, that sense of value and worth that we have in his eyes. E é incrível aquele sentido de valor e o amor que Ele tem por nós. We are now united with Christ and seated with him in the heavenly places. Porque tu agora já estás unido com Cristo e sentado com Ele nos lugares celestiais. Isn't that incredible Não é incrível? to think about that? Podemos pensar nisso. And Paul makes clear how this was God's eternal plan and purpose. E o Paulo torna claro como isto foi sempre o plano eterno de Deus. From the very beginning, he had this desire to have a people that he could call his own, a chosen nation, like we started the meeting. Desde o início, ele teve este plano para ter este desejo de ter um povo especial para ele. But man, through sin, broke that relationship, Mas o homem, através do pecado, rompeu aquele relacionamento. and story after story, character after character in the Bible, we see man's failings. E história após história, nós vemos através da Bíblia como o homem falhou. But the promise of a Messiah, Mas a promessa do Messias, Jesus, Jesus, who came, que veio and God raised him from the dead and seated him in the heavenly places, Paul says. e Deus levantou-o dos mortos e sentou-o nos lugares celestiais. He did what we could not have done, ever. Ele fez o que nós nunca poderíamos ter feito. And now he is seated above all rule and authority and power and dominion. E agora ele está assentado acima de todo o poder, autoridade, domínio, He's above every name. acima de todo o nome. And God has put all things under his feet E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus and pés. given him as a head over all things to the church, E o colocou como cabeça sobre tudo em relação à igreja, which is his body, the fullness of him who fills all in all. que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo. Wow. Uau! That's what it means to be part of the church. É isso que significa We fazermos are parte da igreja. his body. Nós somos o seu corpo. And all together now we represent this fullness of Jesus. E todos juntos agora nós representamos esta plenitude de Jesus. He is the head. Ele é a cabeça, He has all the authority. ele tem toda a autoridade. And we are now in him, seated with him. E nós agora estamos nele e sentados com ele. Wow. Uau! That makes us feel good, hey? Isso faz-nos sentir bem, não faz? Makes us feel special. E faz-nos sentir que somos especiais. So thinking of all these things, Então, ao pensar nestas coisas, it's quite jarring, if you like. é um bocado um choque para nós When you then move on to chapter 2. quando chegamos ao capítulo 2. Because chapter 2, actually, Paul reinforces the fact Porque no capítulo 2, o Paulo reforça o fato that we're actually not that special. que realmente não somos assim tão We're not as especiais. special as maybe we think. Nós não somos assim tão especiais como talvez nós pensemos. Because he shows us exactly where we came from. Porque ele mostra-nos exatamente de onde nós viemos. So after the heights of chapter 1, Então, depois da altura do capítulo 1, he goes and shows us that actually we're no different to anyone else, ele mostra-nos que afinal não somos diferentes de qualquer outra pessoa, but for the grace of God. a não ser a graça de Deus. Amen? We were dead in our trespasses and sins. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. We were following the course of this world, Estávamos a seguir o curso deste mundo. following the prince of the power of the air. Estávamos a seguir o príncipe do poder do ar. We lived in the passions of our flesh. Nós estávamos a viver na paixão da nossa carne. We were by nature children of wrath, E éramos, por natureza, filhos da ira, like the rest of mankind. como o resto da humanidade. But God. Mas Deus.
being rich in mercy, sendo rico em misericórdia, because of his great love. por causa do seu grande amor. He died for us. Morreu por nós, He took upon himself our guilt and shame and punishment, tomou sobre ele mesmo a nossa culpa, a nossa vergonha, And o nosso made- castigo and made us alive together with Christ. e nos tornou vivos, vivificou Amen. juntos com Cristo. By Amém? grace you have been saved through faith. Pela graça foram salvos através da fé. But what is Paul actually doing here? Mas o que é que o Paulo realmente está a fazer aqui? Let's try and follow kind of his chain of thought, his pattern as he writes this letter. Vamos tentar seguir o seu pensamento ao escrever esta I think carta. Paul is very intentional in bringing this chapter 2 to us. Eu acho que o Paulo está a ser muito intencional ao trazer este capítulo 2 a nós. Just as, I was going to say as a gentle reminder, but maybe not so gentle reminder, Como um relembrete, um bocadinho que traz choque, não é? that we should never lose the wonder of the grace of God. Que nunca devemos perder aquela... de ficarmos admirados com o amor de Deus. We contributed nothing to our salvation. Porque nós não contribuímos nada para a nossa salvação. We were dead. Estávamos mortos. And dead people can't do much. E pessoas mortas não conseguem fazer muita coisa. That's how much we contributed. É isso que nós contribuímos. But God. Mas Deus. So, A.W. Tozer said something interesting. Então o A.W. Tozer disse uma coisa interessante. He says everyone's going to have 3 surprises when we get to heaven. Ele disse, toda a gente vai ter 3 surpresas quando chegar ao céu. He says the first surprise is we're going to look around and we're going to realize, be surprised by who's not there. Primeira surpresa vai ser, vamos olhar à volta e ficar surpreendidos por quem não está aí. Because there'll be people that maybe we saw in church every Sunday Porque vai haver pessoas que talvez nós vimos na igreja todos os domingos, that weren't actually in Christ Jesus. que na realidade não estavam em Cristo Jesus. So they had an external form of religion, Então tinham uma forma exterior de religião, but their hearts were still dead. mas o coração estava morto ainda. And they're not going to be there. E não vão estar lá. So there'll be a surprise. Jesus talks about that in his parables. E Jesus fala sobre isso nas suas parábolas. But then he says the second surprise. Mas depois ele diz a segunda surpresa. We're going to be surprised by who is there. Vamos ficar surpreendidos por quem realmente está aí. People that we never thought. Pessoas que talvez nunca pensamos. But God knows the heart. Mas Deus conhece o coração. And God's grace is more wonderful and bigger and more encompassing than we probably realize. E a graça de Deus é maior e mais abrangente do que nós talvez The alguma gospel vez is so pensamos. wonderful. O Evangelho é tão maravilhoso. Amen? Amém? And then there's a third surprise. E depois há uma terceira surpresa. This is probably the biggest. E talvez esta seja a maior. We're going to be surprised that we are there. Vamos ficar surpreendidos de nós estarmos lá. Amen? It's the wonder of grace. É a maravilha da graça. How on earth did I deserve to Como, be here? como é que eu podia merecer estar aqui? Never lose the wonder of grace. Nunca percas a maravilha da graça. You are special, you are so loved, you are chosen. Tu és especial, és tão amado, foste escolhido, But you're not that special. mas não és assim tão especial. Remember the parable, or not the parable, the story of the woman that came to Jesus, the sinner who came and brought the jar. Vocês lembram-se da história daquela mulher que era pecadora, mas trouxe aquele frasco, The jar of perfume, and she was in a Pharisee's house, and he was offended by that. o frasco de perfume,
e veio à casa do fariseu e ele ficou ofendido. And he was like, how is Jesus allowing this to happen? If he knew who she was, he wouldn't allow this to happen. E ele disse, como é que Jesus está a deixar que isto aconteça? Se ele soubesse quem ela era, nunca ia deixar isso acontecer. And Jesus' answer was, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little. E Jesus disse, e eu digo-vos, os seus pecados estão perdoados, porque ela ama muito. E a quem ama muito... But who is forgiven little loves little. Aquele que a quem é perdoado pouco, ama pouco. Yeah? Have a sober assessment of yourself and your need for grace. Então, tem uma autoavaliação sóbria de ti mesmo e de quanto tu precisas de graça. Yeah? Those who have been forgiven much love much. Aqueles a quem foi perdoado, amam muito. And so when Jesus talks about confessing our sins to one another, or in the Lord's Prayer, he talks about forgiveness and confession. Quando Jesus fala sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ou na oração que Jesus ensinou, quando ele fala sobre confessarmos o nosso pecado, Or David saying, search my heart, O Lord. ou o David a dizer, sonda o meu coração, ó Senhor. It's not so that we get all depressed about all the things that we've done wrong. Não é para ficarmos em baixo por causa de tanta coisa má que a gente fez. It's to, again, just fall in wonder for His grace. É, mais uma vez, ficarmos maravilhados com a sua His graça. forgiveness, His love, O seu perdão, o seu amor, that leads to worship. que nos leva à adoração. And my third point, E o meu terceiro ponto, so you're very special and yet you're not as special as you may think. então, tu és muito especial, mas também não és assim tão especial como talvez penses. Is that we need to realize that God has a bigger picture than just you. É que nós precisamos de perceber que Deus tem um quadro muito maior, mais amplo do que só tu. Have you ever heard someone preach something along the lines, or maybe a worship song, that says something like this? God loves you so much that even if you were the only person in the world, He would still send His Son, Jesus Christ, to die for you on the cross. Vocês já ouviram pregar alguma vez ou cantar numa canção que diz que Deus te ama tanto que mesmo que fosses a única pessoa no mundo, Ele teria mandado o seu Filho Jesus para morrer por ti? Have you heard that? Já ouviste Or falar isso? something along those lines? What would you say to someone who prays a prayer like that or preaches something like that? O que é que tu dirias a alguém que faz uma oração dessas ou que prega isso? Would you agree with him, or would you try and help him? What would you say? Ias concordar? Ias tentar ajudar? O que é que dirias? He's the only one. Ah, sim. Yeah. Se só houvesse uma pessoa, tu não estarias Não lá. estarias lá. There's some truth to it. Tem um bocado de verdade. Jesus does talk about leaving the 99 behind to go and find the one sheep. Jesus realmente falou sobre deixar as 99 ovelhas para trás para ir à procura de uma só ovelha. But it's also a kind of a non-question. Mas também é uma espécie de não pergunta. It's quite dangerous in some ways. Bastante perigosa, por um lado. And it's a very Western thought, actually. E, por acaso, é um pensamento muito ocidental. It's the kind of preaching and teaching you probably wouldn't find in other parts of the world.
É o tipo de ensinamento que se calhar não ias encontrar noutras partes do mundo. Why? Because how it comes across and what it speaks to Porquê? Porque o que transmite is to our own self and ego. fala para o nosso ego, para nós. It's elevating me. Está a elevar-me a mim. I'm so special. Eu sou assim tão especial. God loves me so much. Deus me ama tanto. And yeah, he does. It's true. E é verdade que sim. But God's purpose and plan Mas o propósito e o plano de Deus has always been for a people, sempre foi ter um povo, for a nation, uma nação, for a family, uma família, for a body, um corpo, for the church. a igreja. This is the mystery that Paul talks about in chapters 2 and 3. Este é um mistério que o Paulo fala em capítulos 2 e 3, That's been hidden for ages and has now been revealed que through foi Jesus Christ. escondido durante séculos e agora foi revelado em Cristo Jesus. You know, from the beginning, God wanted a family, Desde o início, Deus cria uma família. creates Adam and Eve and gives them, says, go and multiply, reproduce, Cria Adão e fill the Eva earth. e diz-lhes, vão e reproduzem But of course, família. they sinned and that was broken. E eles pecam But, e isso fica quebrado. but even in that moment, there's the promise that through Eve's offspring, one would come that would crush the head of the enemy. Mas mesmo naquele momento, há a promessa que através de a sua semente virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente And break that curse. e quebrar aquela maldição. And in him gather these people from all nations. E nele juntar um povo de todas as nações. Again, Ephesians 2, a new humanity. Em Efésios 2 fala numa nova humanidade. Once we were strangers, Uma vez éramos estrangeiros, we were separated, we were far off from God and from each estávamos other, separados, longe de Deus e uns dos outros. hostile enemies. Éramos inimigos hostis. But now those walls have been broken down. Mas agora aqueles muros foram quebrados. We've been brought near to God. Fomos aproximados a Deus. There's been peace, reconciliation. We've been made one. Houve paz, houve reconciliação. Ele tornou-nos um. We have access to the Father through the Spirit. E nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. And it's not an individual thing. E não é uma coisa individual. We're now fellow citizens. We are members of the household of God. Somos concidadãos. Somos membros da família de Deus. Part of this holy temple in the Lord where His presence can come. E fazemos parte deste templo santo onde a presença do Deus Santo pode vir. And that is the church. E é isso que é a igreja. So you were saved, we were saved, Então nós fomos salvos to be brought into this amazing new spiritual living entity called the church. para sermos trazidos para dentro desta entidade viva que é a igreja. So a Christian who is someone who is in Christ, but not in a church, in a Então- local church. Um cristão que está em Cristo, mas não faz parte de uma igreja local, I suppose it's possible, se in calhar, theory, em teoria é possível, but there will be exceptional circumstances. mas serão circunstâncias excepcionais. Because if you're in Christ, you're brought into a fellowship. Porque se tu estás em Cristo, és trazido para dentro de uma comunidade. It's bigger than us. Do you understand? É maior do que nós. It Estás a is not. compreender? It's not personal preference. Não tem a ver com a nossa preferência pessoal. It's not even a decision we get to make. Nem sequer é uma decisão que nós temos que tomar. It's not an option. Não é opção. Should I go to church? Será que eu vou à igreja? If you're in Christ, you are part of the church. Se tu estás em Cristo, tu fazes parte da igreja. But more than that, Mas you've mais do que isso, been called to a local expression of that church. tu foste chamado para uma expressão local A, dessa igreja. a visible expression of God's body here on earth.
uma expressão visível do corpo de Deus aqui na terra. And as we gather as a church E ao reunirmos-nos como igreja, a church that is overflowing with grace, uma igreja que está a transbordar de graça with love for Jesus and what he's done for us, e de amor por Jesus e por aquilo que Ele fez por nós, where there are healthy relationships, onde há relacionamentos saudáveis, because barriers have been broken down, porque as barreiras foram quebradas, selfishness has been broken down, o egoísmo foi quebrado, we're preferring others above ourselves, estamos a valorizar outros à frente de nós. we can easily see how a community like that Podemos ver realmente como uma comunidade assim is so countercultural, more than ever, é tão contracultural, mais que nunca, that it displays God's glory. e de tal forma que demonstra a glória de Deus. Amen? So when Paul prays for this church in Ephesus, Então, quando Paulo ora por essa igreja em Éfeso, I think it's verse 15 of first chapter, acho que é versículo 15 do primeiro he capítulo, says, "For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints." ele diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. He then goes on to pray for the church. Pois ele ora pela igreja. But I just find it interesting what Paul is highlighting. Mas eu acho interessante o que o Paulo está a sublinhar. He's not saying, because I have heard your church is packed on Sunday, Ele não está a dizer, porque eu ouvi dizer que a vossa igreja está a abarrotar de gente ao domingo. you have excellent teachers and preachers, Vocês têm ensinadores, professores excelentes, gifted musicians and kids work. têm músicos talentosos, You têm know, trabalho com all of crianças. those measurements that we normally use Aquelas to coisas- assess the health of a church. Que nós às vezes normalmente usamos para medir a saúde de uma igreja. He gives thanks because he's heard Ele dá graças porque ele ouviu falar that they are what? Que eles Faithful, são. that he heard of their faith in the Lord Jesus Ele ouviu falar da sua fé no Senhor Jesus and about their love towards all the saints. e no amor que eles têm por todos os santos. It's the new humanity. É a nova humanidade, It's the church. é a igreja. It's what defines us. É o que nos define. It's what makes us completely different to anything else anyone could ever find out in the world. É o que nos torna totalmente diferentes de Amen? qualquer outra coisa que possam encontrar no mundo. It's Amém? our new identity and the new head that we now have, Jesus. É uma nova identidade e novo cabeça que nós temos, It's que é it's Jesus. by grace. It's not that we're special. Pela graça, não é por nós sermos especiais, Through faith in Him. mas pela fé nele. And we hang on to Him, hold on to Him with all our strength. E nós nos agarramos a ele com toda a nossa força. And there's this overflow then of grace towards others. E então há transbordar da nossa parte de graça para com os outros. And love towards our brothers and sisters. E amor pelos nossos irmãos e That irmãs. will only ever be expressed if you're in relationship with others in a Que local church. só vai ser expresso se tu estás em relacionamento com outros If na you're, igreja hopping, local. if you're hopping from a local church to another every Sunday, Se tu estás a saltar de uma igreja local para outra igreja local ao domingo, you will never go beyond a very superficial relationship with those churches. nunca vais ter mais do que um relacionamento muito superficial com essas pessoas. You need to be committed to the local Precisas church. de estar mesmo empenhado Love your brothers and sisters. e amar os teus irmãos e as tuas irmãs. Lay down your lives for them. E até derramar a tua vida para eles. Wow, it's the best thing you can give your life to.
E a melhor coisa que tu podes It's what we've been- dedicar a tua vida. It's what we've been called to. It's what we've been designed for. It's God's perfect purpose and plan. Foi para isso que nós fomos chamados. É o plano perfeito de Deus. But we live in the real world. Mas nós vivemos no mundo real. It's not easy always. Muitas Would you vezes não agree? é fácil. Vocês concordam? Yeah? Church doesn't always feel like a happy family gathering. A igreja nem sempre parece ser um reunir feliz, alegre de uma família. It isn't always easy, exciting, doesn't always look beautiful. Nem sempre é fácil e entusiasmante, nem sempre é lindo. Which is why I think these metaphors that God gives us of the body, for instance, is very useful. É por isso que eu acho que estas metáforas que Deus dá-nos são muito úteis, Because they really should help each one of us porque devem ajudar a cada um de nós understand the role that we play, that we have in God's design. perceber o papel que cada um de nós tem na sociedade da igreja. Unity in diversity. That's the picture of the body. É unidade na diversidade. Every member having a different gift, Cada membro tendo um dom diferente. and yet part of this new body. No entanto, fazer parte deste corpo. You know, you weren't saved merely to be a... has anyone ever seen the Addams Family? Não. Não foste salvo para ser como na família Adams. I actually haven't, but I remember one of the songs, and basically the Addams Family, there's got a talking hand, I think. This goes around. Eu nunca vi o filme, mas acho que há uma canção que tem uma mão que anda por aí. So one of the characters in the family is a talking hand. Então, uma das personagens da família é uma mão que fala. It's pretty creepy. É um bocado arrepiador It's odd. e é estranho. You haven't been called to be a hand in isolation somewhere, Tu não foste chamado para ser uma mão assim, isolado. or an eye kind of just bouncing around. Ou um olho aí a saltar. It's weird. It doesn't work. Aquilo é muito estranho e não funciona. We have been called as part of a body Nós fomos chamados como parte de um corpo. that only works when every member, with all its different functions and diversity, E isso só funciona quando cada membro, com toda a sua diversidade, are committed, E dons and diferentes. living out in this way, estão empenhados em viver desta that maneira. they're using their gifts for the health of the body Estão a usar os seus dons para a saúde de todo o corpo. and for the glory of God, ultimately. E, no último caso, para a glória de Deus. So Paul is very aware of the difficulties, the challenges of the local church, Então, o Paulo está muito consciente dos desafios de uma igreja local. which is why in the second part of the book of Ephesians, E é por isso que na segunda parte do livro da carta aos he Efésios, brings very practical instruction ele traz instruções muito práticas to the church. à igreja. So he says in Ephesians 4:1, Em Efésios 4:1. I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Take this seriously, church. Então levem isto a sério, igreja. I urge you. E eu rogo-lhes. This is important. Isto é importante. It's the glory of God that's at stake. E o que está em causa é a glória de Deus. It's the health of the body. É a saúde do corpo. It's the health of your extended family. É a saúde da tua família alargada. And then obviously your health will be related to that as well. E claro que a tua saúde também vai estar relacionada a isso. But it's actually less about you and more about the others. Mas tem menos a ver contigo e mais sobre os outros. I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. And we have been called to be this incredible body. E nós fomos chamados para sermos este corpo incrível.
how are we supposed to do that? Então, como é que é suposto nós fazermos isso? Well, God gives us gifts. Bom, Deus deu-nos dons. He sends help. Ele manda ajuda. He says, basically, this is a family business, Ele diz, basicamente, isto é um negócio de família and every member in the family needs to be involved, committed. e cada membro da família tem que estar empenhada So that it thrives and grows and multiplies. para que ganhe vida e cresça e multiplique. So these gifts, he says, Ephesians 4:11, 12, Então, Efésios 4, 11 e 12, ele diz, he talks about giving apostles, prophets, evangelists, shepherds, teachers. ele fala de mandar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. So who is he talking about? E então, de quem é que ele está a falar? In practice, Na prática, for your church, for your context, para a vossa igreja, para o vosso contexto, who are these gifts quem são estes dons? and what do they do? E o que é que eles fazem? Which one of these are you? E qual destes és tu? Because that's the context it's given to the church. Porque esse é o contexto dado à igreja. And if you look at the whole Bible, you look at the New Testament, you'll see that actually E se tu vires no Novo Testamento, ao todo, vais descobrir que, na realidade, these gifts are themes that you see all throughout the New Testament. estes dons são temas que vemos ao longo do Novo Testamento. So who's the evangelist here? Então, quem é o evangelista aqui? Who's the evangelist? Quem é o evangelista? Well, every one of you was sent to be his witness. Cada um de vocês foram enviados para serem, chamados para serem testemunhas dele. Amen? Amém? Who's the teacher? Quem é um ensinador, um mestre? Well, you've been sent to make disciples. Todos fomos enviados para fazermos discípulos. All of you, Todos. teaching them to obey Ensinando-lhes a obedecer the word of God. a palavra de Deus. I could do this exercise for all of those gifts. Eu podia fazer este exercício para todos estes dons. The apostles are the sent ones. We've all been sent. Os apóstolos são os enviados. Todos nós fomos enviados. The prophet, seek diligently the gifts of the Spirit. Profeta. O Paulo diz para nós buscarmos intensamente os dons de profecia. Especially the gift of prophecy. Os dons. Especialmente o dom de profecia. We are all called to do that. Todos temos esse chamado. We're all called to be pastors, Todos somos chamados para sermos pastores. loving and taking care of one another. Amando e cuidando uns dos outros. So, who are you witnessing to? Então, a quem é que tu estás a testemunhar? Who are you teaching? A quem é que tu estás a ensinar? Who are you pastoring? A quem é que tu estás a pastorear? Where is God sending you out to? E para onde é que Deus te está a enviar? You know, what has God been speaking to you? O que é que Deus te tem estado a falar? You understand? Estás a compreender? This is important not for you. Isto é importante não para ti. This is important for the body. Isto é importante para o corpo. These are gifts Isto são dons given by God dados por Deus to each one of us para cada um de nós, to build the body of Christ para edificarmos o corpo de Cristo and bring our brothers and sisters into maturity. e trazer os nossos irmãos e irmãs, ajudá-los a crescer em maturidade. Amen. There's a little illustration actually that I uma pequena borrowed from a man ilustração. called Eddie Leo, Que o Edilio trouxe, using the image of the church being a house of God or the temple of God, usando a imagem de a igreja ser o templo de Deus, built with living stones. edificado com pedras vivas. And the evangelist is the one that goes out and grabs stones. E o evangelista é aquele que sai e agarra-se e vai buscar He will bring stones pedras. into the church Traz pedras para dentro da igreja.
who then become living stones. E aquelas pedras se tornam pedras vivas. But he's going to need the help of the teacher, Mas vai precisar da ajuda do Because- mestre, do ensinador, because the new Christian, he'll often have kind of rough edges, sharp edges. porque o novo cristão muitas vezes vai ter arestas e não ser assim That muito will liso. need chiseling with God's word and teaching. Vai ser preciso dar aí umas pancadas com a palavra de Deus. Yeah, so chiseling away the teacher. Então o mestre está aí a ajudar a formar The a pastor is pedra. the one that not only cares for the new member of Christ, O pastor é aquele que não só cuida do corpo de Cristo, but he will place them strategically within the body mas ele vai colocar cada pedra num sítio estratégico so that they're dentro in a do place corpo. where they can exercise their gifts. para estarem num sítio onde podem exercer os seus dons. And the apostles are often the ones that have the blueprint E os apóstolos muitas vezes são aqueles que têm assim o plano of how the church needs to be built. de como a igreja deve ser construída. And the prophet is almost like quality control, E o profeta é mais ou menos aquele controle de qualidade. calling people out, bringing them to attention, making sure they're on the right track. Chamando pessoas e tendo cuidado para que estejam a andar no caminho certo. All gifts involved and all important in the building of God's house. Todos os dons envolvidos e todos importantes para a construção da casa de Deus. But it's also very clear in the New Testament Mas também é muito claro no Novo Testamento that although these gifts, I believe, are given to each one of us, que apesar de eu creio que todos estes dons foram dados a todos nós. in the New Testament you see within the church some people emerging with a higher measure, if you like, of these individual gifts. No Novo Testamento vemos que depois há pessoas que demonstram que têm uma medida mais alta em um ou outro destes dons. So you do see Philip being recognized as an evangelist. Então vemos o Filipe a ser reconhecido como evangelista. Priscilla, Aquila, they're teachers. They teach Priscila Paul. e o Aquila são mestres a ensinar. You know, you got Paul, obviously an apostle, O Paulo é óbvio que era apóstolo. Agabus, a prophet. O Ágabo era profeta. And these gifts often will serve more than one church. They don't just serve their local church. E estes dons muitas vezes servem não só a uma igreja local, mas a várias igrejas. It's a gift. They are gifts to the church, in the wider sense. Então são dons dados à igreja no sentido mais amplo. And this has been one of the incredible blessings of being part of the family of churches that we belong to. Esse tem sido uma das bênçãos enormes de nós fazermos parte da família de igrejas à qual nós Called New pertencemos. Frontiers, and Que se chama my dad New will be sharing a Frontiers. little bit more about that in practice. O meu pai vai falar um bocadinho mais sobre isto na prática. So New Frontiers started maybe 40 years ago, New Frontiers iniciou há talvez 40 anos atrás and it has grown as a family of churches. e cresceu como uma família de igrejas. There's genuine love, relationship between the leaders and Há the churches. um amor, um relacionamento genuíno entre os líderes das igrejas There's diferentes. common vision and values, Tem valores e visão em comum, like a family. como uma família. You know, my family has got very similar vision and values to my mum and dad because we're family. A família do André tem visão e valores muito parecidos com os dos pais dele, porque somos família. We're involved in global mission together, Estamos envolvidos em missão global juntos and we have these what we call Ephesians 4 gifts that are men and women recognizing their gifting to serve the churches. e temos estes dons que nós chamamos dons de Efésios 4, que são para servir às igrejas, várias igrejas locais, não é?
So as, I grew up, eventually I left home and I formed my own family, Mary and Lucia, that you've met, and we've got 4 kids now. Como eu cresci na minha família e depois deixei a família, depois casei com a Lúcia, vocês conhecem, formámos família. In a similar way, New Frontiers has grown, it's multiplied. Da mesma forma, New Frontiers cresceu, multiplicou. So New Frontiers had several sons. Então tiveram vários filhos. So Commission, Guy Miller, that's one of the spheres that have kind of grown out of New Frontiers. Então Commission é uma das... Vocês conheceram o Guy Miller? É uma das It's a family. tipo filhos. Yeah, filhos. Que saíram de New Frontiers. And now, Fazem parte, mas saíram. juntos, you know a lot of the team. We're kind of third generation of that. Então, vocês conhecem muito da equipa juntos. Nós somos tipo terceira geração. That have been called and believe God has called us to be used more specifically in Portugal, Spain, this part of the world. E sentimos que Deus nos chamou para sermos usados para abençoar outras partes do mundo. So I know need to finish. But what's at stake? Eu sei que tenho que terminar, mas o que é que está em causa aqui? Why is this important? Por que é que isto é importante? Why does it matter? Porque é que é importante? Well, for Paul, very clearly, this was important. Para o Paulo, é óbvio que isto era muito importante. And what was at stake was the maturity of the church. E o que estava em causa era a maturidade da igreja. You read that in the second part of the chapter 4. Nós vemos isso na segunda parte de Efésios 4. His concern was that the church and its individual members wouldn't continue or remain like children. Ele estava preocupado que a igreja não continuasse a ser como crianças. That they would never grow up into the fullness of what was theirs in Christ Jesus. Que nunca iriam amadurecer para a plenitude daquilo que eles tinham em Cristo Jesus. There's many churches that are like, overgrown teenagers or whatever. Never grow up. Há muitas igrejas que parece que têm muitos adolescentes que nunca crescem. Like in Portugal, the average age of someone leaving their mum and dad's home is over 30 now. Agora, hoje em dia, em Portugal, a idade média de jovens saírem de casa dos pais é 30 e tal. That's not healthy, that's not normal. Isso não é saudável, nem é normal. And we want to see the church also growing in maturity, don't we? E nós também queremos ver a igreja crescer em maturidade. Being fruitful, multiplying, Sendo being frutífero, multiplicando, sendo saudável. And that's where these gifts are so important to help us with that. E é nisso que estes dons são tão importantes. They were given for that. Foram dados para isso. And if you look at the things that Paul's concerned about, E se tu olhas para as coisas que preocupam o Paulo, that get in the way, que obstruem, he talks about every wind of doctrine, human cunning, craftiness and deceitful schemes of men. ele fala de cada vento de doutrina, a esperteza humana e esquemas para enganosas. She's doing well, isn't she? This is my final point. Each one of those, if you think about it, are schemes of the enemy to undermine the local church and the relationships within it. Cada uma dessas coisas são esquemas que o inimigo usa para minar a igreja e fazer com que não cresça. So I'll finish with this quote from Eugene Peterson. I think it'll come up. Então eu vou terminar com esta citação. What's at stake is the gospel. E o que está em causa é isto, é o evangelho. And he says the gospel is never for individuals but always for a people. Sin fragments us, separates us, and sentences us to solitary confinement. Gospel, on the other hand, restores us,
unites us, and sets us up in community. The life of faith in the Bible is highly personal, but never merely individual. Always there is a family, a tribe, a nation, church. Queres que eu leia? Yeah. O Evangelho nunca é apenas para indivíduos, mas sempre para um povo. O pecado fragmenta-nos, separa-nos e condena-nos ao isolamento. O Evangelho restaura-nos, une-nos e coloca-nos em comunidade. A vida de fé na Bíblia é profundamente pessoal, mas nunca meramente individual. Há sempre uma família, uma tribo, uma nação, a Igreja. Shall we pray? Vamos orar? Father, I want to thank